Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre desenvolvimento de aplicativos mobile. Aqui quem fala é o Diego Bernardo e na aula de hoje nós vamos continuar aí trabalhando com a nossa parte de banco de dados que nós estávamos vendo aí nas últimas aulas, certo? Até agora, pessoal, a nossa base, a nossa estrutura para trabalhar com base de dados, com banco de dados do nosso aplicativo, ela já está pronta, tá? Lembrando que nós criamos aí, ó, a classe Database Helper e a classe Conexão, que vai ajudar a gente criar a nossa base de dados. Depois nós criamos aí a classe Cliente DAO, né, que contém aí todos os comandos lá. Criamos o método para fazer insert, delete, update e o select na base. Então, com isso, pessoal, a estrutura aí, a estrutura para a gente trabalhar com banco de dados, ela já está pronta, tá? Então, na aula de hoje, para ser uma aula mais curta, o que nós vamos fazer? Nós vamos testar aí o insert, tá? E o select. Então, nós vamos implementar o insert e vamos implementar uma parte do select, que é o listar sem filtro. A gente vai listar todos os registros para garantir, né, para verificar se o insert funcionou corretamente. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com o insert e com a lista, né, trazendo o select de todos os registros que foram inseridos na nossa aplicação. Então, já que a estrutura aqui toda está pronta, pessoal, o que a gente tem que mexer agora? A gente vai trabalhar mais com layout mesmo, né? Com as funcionalidades, lá, inserindo dados, capturando os dados dos nossos edit text e implementando o salvar quando o usuário clicar no botão. Então, a aula de hoje é uma aula mais implementando aí os métodos do layout, capturando o texto do edit text, capturando a, o clique do botão para realizar o salvar e inserir na nossa base e depois listar e colocar os valores da nossa lista, ok? Então vamos lá. Eu deixei o emulador pronto aqui já rodando, né? Para a gente ver o jeito que está a nossa aplicação hoje. Então hoje está aqui, quando a gente entrar na nossa aplicação, aqui a lista está vazia, né? Não está aparecendo nada, porque está tudo em branco. O que a gente tem que fazer? A gente tem que implementar o método, algum botão aqui, para aparecer a tela de cadastro, certo? Para aparecer a tela de cadastro da nossa aplicação. E o que nós vamos fazer? Nós vamos incluir um botão aqui na nossa toolbar. A gente vai incluir um menu aqui, um botãozinho de menu aqui na nossa toolbar, que ao ser selecionado, nós vamos trocar esse fragment aqui, apresentando o fragment para cadastro. Então, como vai funcionar? Nós vamos inserir um botão aqui, um botãozinho de menu aqui, e quando esse botãozinho de menu for selecionado, ele vai trocar o fragment aqui, que atualmente está apresentando o fragment listar, né, de listar cliente, nós vamos trocar esse fragment de listar pela tela de cadastro. É isso que nós vamos fazer. Então vamos lá. Para a gente inserir uma imagem aqui, ou qualquer coisa que seja, pode ver que se vocês clicarem, já vai ter os settings aqui, já vai estar aparecendo os settings. Deixa eu... Tá aqui, ó. Tá aparecendo hoje, já tem configurado aí os settings, né, escondido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos incluir uma imagem aqui nesse menu, na nossa toolbar. Como que nós fazemos isso, pessoal? Nós vamos vir aqui, ó, na pasta res, tem a pastinha menu, e aqui na pastinha menu nós já temos o arquivo, que é o menubase.xml. Porque podem abrir ele, já tem aqui uma estrutura. O que já tem pronto aqui nesse arquivo? Reparem, ó, ele já está lá com a opção Settings. Tá vendo? Então, o que aparece hoje aqui no nosso emulador, ó, a opção Settings, ela é configurado aqui nesse arquivo, menu, né, nós só temos uma activity, eu dei o nome de menu base, né, ele está amarrado a activity, e aparece aqui, cada item que nós colocamos aqui dentro desse arquivo menu, é um item que vai ser apresentado aqui na nossa toolbar, ok? Então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que nós vamos mudar é trocar esse menu settings, nós vamos trocar ele, ao invés de ser settings, ele será
será o botão sair, que ao ser acionado, quando a gente clicar nesse botão, ele vai sair. Então, eu vou tirar aqui, seguro Ctrl, clica em @string, ele vai vir aqui. Ó. Segurei o Ctrl, ele abriu o nosso arquivo strings, e eu vou trocar aqui o nome. Não vai ser mais, a gente não vai usar mais esse settings, a gente vai usar o sair. Sair vai ser action sair. Vou criar outro, já criei outro, pessoal, que será o nosso botão novo. Então, action, vou colocar aí, novo, underline, cliente. Pronto. Então, nós temos aí, criamos a string para o action sair e a string para o action novo cliente. Legal. Vou fechar aqui meu arquivo strings. Vou corrigir o nome aqui, action sair. Pronto. Aqui, pessoal, o que acontece? Nós temos uma das configurações mais importantes que nós temos é esse show as action, tá? Ele tem algumas opções. Então, repare, aqui o settings, né, ele já estava configurado, ele está configurado como never. Sempre que essa opção aqui, show as action, tiver como never, o que vai acontecer? Nós podemos ter várias, imagina assim, eu poderia duplicar aqui, ó. Vou fazer um exemplo. Vou pegar e vou duplicar. Tá lá, never. O que acontece? Sempre que tiver never, as opções que tiver never, elas vão aparecer aqui, ó, dentro desses 3 pontinhos. Então, nós tínhamos lá o settings, né? O settings estava configurado como never. Então, ele só vai aparecer assim que nós clicarmos nos 3 pontinhos, ok? Então, se você quer criar um menu que fique escondido aqui por esses 3 pontinhos, os seus itens que você quer que esteja escondido, você tem que colocar o atributo aí, ó, show as action como never. Se você colocar como never, ele vai esconder aqui, só vai aparecer quando clicar nos 3 pontos, ok? Além do never, existem outras opções, tá? Que no caso nós temos aí always. Esse always, o que ele faz? Ele vai sempre colocar o texto ou a sua imagem solta aqui por fora. Então o teu texto ou a tua imagem não vai ficar escondida, ele vai ficar aqui ocupando o espaço no menu. E é isso que nós vamos fazer com o nosso botão para incluir o novo cliente. Nós vamos deixar aqui como always. Nós vamos deixar como always e o nome aqui será action novo cliente. E o texto também será action novo cliente. Pronto. Aqui nós vamos colocar um ícone no nosso menu. Então vou colocar aqui Android Icon. E aqui um ponto legal, nós vamos utilizar a imagem, nós vamos utilizar uma imagem do pacote do Android. Lembra que eu sempre falo, apontem lá para o pacote @drawable, que ele vai vir aqui na sua pasta Drawable do seu projeto e pegar uma imagem. Só que a gente pode utilizar imagens do próprio pacote Android, a gente não precisa ficar pegando, criando imagens. Isso é legal por quê? Porque a nossa aplicação ela fica com as imagens padronizadas, isso ajuda muito em questão de usabilidade. Então o que a gente faz? A gente usa imagens do próprio Android. Então o que eu faço? Vou vir aqui no pacote @Android. Aqui no pacote @Android, ele tem a pastinha Drawable. Então eu vou utilizar uma imagem do próprio sistema operacional Android, do pacote Android. Então @Drawable, eu quero a imagem aí, ó, essa IC Input Add, que é justamente essa imagem que está aparecendo para vocês aí, ó, esse sinalzinho de mais em verde, tá vendo? Tem em vários tamanhos. Então eu vou selecionar essa opção, ó, IC Input Add. O que ele vai fazer? Então, o que eu defini? Eu rolei aqui para a imagem, é um maisinho verde, né? Eu defini que esse item, deixa eu fechar isso aqui. Eu defini que esse novo item aí, o novo cliente, tá? Ele vai apresentar uma imagem, certo? Ele tem uma imagem e ele vai lá show as action always. Então, o que vai acontecer? Essa imagem, pessoal, ela vai ficar aqui, ó. Ela não vai ficar escondida nos 3 pontinhos, ela vai ficar aparecendo aqui no canto, ok? Esses são os 2 principais, tá? Tem aí o never, o que vai ficar os 2 atributos principais. O never que vai esconder aí
dentro dos 3 pontos, e o always que vai colocar o texto ou a imagem sempre apresentando. Existem outras opções também. Uma outra opção importante é esse if room. Esse if room. O que esse if room faz? Ele funciona igual ao always, vai colocar o texto ali vai colocar o texto ou a imagem ali no nosso menu, aqui na toolbar, né? Só que ele vai colocar se tiver espaço. Se não tiver espaço, ele não coloca, tá? Ele coloca se tiver espaço. Se tiver espaço, ele não vai colocar. Depois já temos aí com texto, né? Você coloca a imagem e ele vai aparecer uma imagem no texto junto, ok? Então são algumas opções, mas as mais importantes são ou você usa always ou never. Então agora, pessoal, com essa alteração aqui, nós temos aí um ícone de mais aqui para adicionar e temos também uma opção escondida aqui no nosso menu, tá? Que é a opção de sair. Tudo isso feito no nosso menu base, nosso arquivo de menu, correto? O que acontece agora? Nós precisamos implementar essas duas opções, implementar aí o action novo cliente e implementar o action sair. E vamos fazer isso. Antes, deixa eu fechar aqui algumas abas, tá? Para não ficar... Deixa eu fechando aqui para não ficar muito bagunçado. O que acontece? O menu, pessoal, ele não pode ser controlado por um fragment, ele pode ser controlado somente por uma activity. Então, esse menu base, ó, reparem, ele está sendo controlado por quem? Ele vai ser controlado pelo arquivo, pela activity base. E é lá na activity base que nós vamos controlar aí o botão novo cliente e o action sair. Repare que, ó, tudo aqui é active, o geral é activity que controla. Os fragments, ele ocupa simplesmente esse pequeno espaço aqui. Okay? Essa parte de cima e tudo, o fundo aí, quem controla é activity. Então vamos abrir aqui a nossa activity base, tá? E o que a gente vai precisar fazer? Vamos implementar aí, ó, o clique desses nossos botões, esse nosso botão do menu. Então repare, aqui na nossa activity base, nós temos o método aí, ó, onCreateOptionsMenu, que é o método que cria justamente as opções de menu aqui pra gente. E repare, com quem ele está amarrado? Ó, inflate, R, menu base. Então o que vai acontecer? Na hora que a nossa activity for iniciada, ele vai olhar para esse arquivo, para o arquivo menu base, e vai apresentar as opções que tem. Então tem lá o item novo cliente e o item sair. Ele vai apresentar essas duas opções. Então é nesse método onCreateOptionsMenu que é apresentado os itens que tem no nosso arquivo de XML com os itens de menu, ok? Então aqui ele simplesmente cria e apresenta. Agora, o outro método, esse onOptionsItemSelected, ele, pessoal, é o método que controla o clique de cada opção. Então, o que vai acontecer? Aqui ele já tem lá um menu item, né? Ele pega o ID desse menu item e aqui a gente controla por um if para saber qual item que foi selecionado. Então, no caso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Se o ID que foi selecionado for igual a action novo cliente, nós vamos ter aí que nós vamos ter que trocar o nosso fragment. Hoje o nosso fragment ele está como apontando lá para a lista cliente, nós vamos ter que trocar o nosso fragment e apontar ele para o cadastro de cliente. Se não, vamos colocar aqui else if, se o ID for igual a r.id.action sair, se ele clicar no action sair, nós vamos simplesmente fazer o quê? Dar um finish e sair da nossa aplicação. Então, quando eu clicar no botão sair, dá um finish e a gente sai da aplicação. Ok? Então, por enquanto, estamos caminhando bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui também o return true. Bom, não vai precisar, que a gente vai sair, então não precisa colocar o return true. Agora, o que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer? Quando eu clicar aqui no action novo cliente,
nós temos que trocar o fragment, que está o lista cliente, apresentar o fragment cadastro cliente. Então, eu vou aqui, como esse nosso método display view ele já está pronto aí fazendo essa mudança de um fragment para o outro, eu vou simplesmente copiar aqui, ó. Vou copiar essa parte do nosso display view, que ele contém lá o fragment manager, transaction fragment, todos os métodos os comandos, né, responsáveis por fazer essa troca de fragment, como nós já vimos aí em algumas aulas, nas aulas de fragment, nas aulas de toolbar, enfim, no menu lateral nós já vimos isso como funciona. Então, vou copiar e colar aqui. Ó. Então, se ele clicar em novo cliente, nós vamos ter que trocar esse nosso fragment. Então, eu vou criar aqui, ó, fragment. Lembrando, sempre olhando para o pacote aqui, tá, ó, fragment Android Support V4. Vou chamar de fragment. Ele vai ser igual a new. Como que está o nome aqui do nosso fragment? Fragment, cadastro cliente, fragment. Então, cadastro cliente, fragment. Pronto. Então, aqui nós pegamos o nosso cadastro de cliente fragment, instanciamos aí nosso fragment manager, fragment transaction e fazemos a troca aí do nosso fragment. Aqui, pessoal, está dando erro pelo seguinte, olha, ele está mostrando aqui, o que ele está falando? Que a gente está utilizando aí um Android Support V4, né, que é o esperado, e está apresentando aí um cadastro cliente fragment. Por que isso? Porque esse nosso fragment aqui, ó, nós estamos utilizando lá Android Support V4. E o cadastro de cliente, ele não está herdando do suporte V4. Tá? Ele está herdando de fragment. Então vamos corrigir isso. Clica com Ctrl, clique em cima aqui de cadastro cliente, que ele vai abrir a nossa classe. Ctrl, cadastro cliente fragment. Pronto, ele abre a nossa classe. Qual que é o erro, pessoal? Aqui em import, ó, se vocês olharem, esse fragment aqui, que é da onde a gente herda, ele tá herdando só de fragment, fazendo import só de fragment, ó. Android.app, que está justamente aqui, ó, android.app.fragment. O correto é a gente importar de Android Support V4.app. Então tem dois fragments aí, a gente tem que usar sempre o suporte. Então para corrigir isso, a gente simplesmente vem aqui no import, deleta o import desse fragment, vai dar um erro aqui, coloco o cursor no final, dou Ctrl espaço, e peço para ele fazer o import novamente, só que dessa vez do fragment certo, que é Android Support V4.app. Pronto. Corrigi aqui, agora o erro para de sumir aqui, certo? Então, pessoal, essa é a nossa primeira parte. Nós vamos chamar aí o nosso fragment. Só que nós temos que fazer o seguinte, aqui no nosso cadastro cliente, nós vamos precisar receber esse fragment manager. Nós vamos precisar do fragment manager aqui nesse cadastro cliente. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos criar um novo construtor aqui no cadastro cliente. Então, public cadastro cliente, recebendo aí, ó, um fragment manager. Fragment manager do pacote Android Support V4. Tá? Então, vou chamar aí de FM. Pronto. E ele, que acontece? Vou colocar aqui, vou criar um fragment manager, vou chamar de FM. Fragment manager. E aqui no nosso novo construtor, coloco this.fm é igual ao fm que veio como parâmetro.
Com isso, pessoal, nós vamos precisar utilizar esse Fragment Manager que vem aqui da base. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou simplesmente substituir aqui, ó, colocar a linha embaixo e vou passar esse Fragment Manager como parâmetro, porque agora nós temos essa opção, ó. Nós temos a opção de 100 parâmetros e passando o Fragment Manager. Então eu vou passar o Fragment Manager. Vocês vão entender depois por que a gente está precisando desse Fragment Manager, ok? Então é isso, pessoal. Nós criamos aí, colocamos o menu aqui em cima, certo? E colocamos funcionalidade para sair e para quando clicar no menu, nós executarmos aí, trocarmos o layout, apresentarmos o layout de cadastro. Maravilha. Então vamos agora aqui para o nosso cadastro cliente Fragment, e vamos implementar todos os comandos aqui para salvar, que precisam ser implementados. Então antes, vou abrir aqui o meu layout Fragment Cadastro Cliente, abrir meu layout Fragment Cadastro Cliente, e só para confirmar os nomes dos meus componentes que eu tenho. Então eu tenho aí um código, tenho nome, idade, botão cancelar e botão salvar. Então quais são os nomes deles? Eu tenho aí, tenho txv código, tenho edt nome, edt idade, btn cancelar e btn salvar. Então vamos criar e fazer a amarração de todos esses componentes, certo? Então private text view txv código. Depois private edit text, edt nome, private edit text, edt idade, private button btn cancelar e private button btn salvar. Maravilha. Agora, nós já temos aí os nossos componentes. Vamos fazer, aqui no método onCreateView, vamos fazer o Find View de todos esses componentes. Então, para isso, o que nós vamos precisar fazer? Vou precisar criar aqui um objeto View e fazer o seguinte. View é igual esse inflator aqui que vem como parâmetro, inflator.inflate. E com qual layout está relacionado? Justamente o r.layout fragment cadastro cliente. Podem copiar, colar. E o segundo parâmetro a gente coloca null. Beleza. Depois disso, o que a gente tem que fazer? O nosso return tem que ser return view. Maravilha. Agora que nós já temos o nosso objeto view relacionado ao layout, a gente pode fazer o find view de todos os componentes. Então vamos lá. Primeiro, txv código. Ele é um text view. Aí a gente lembra que a gente tem que sempre, quando é fragment, a gente tem que sempre fazer lá nosso objeto view, aqui, que está amarrado ao layout, view.findViewById. r.id txv código. Depois, edt nome. Ele é um edit text, view, findViewById, r.id, edt nome. Depois, edt idade, ele também é um edit text, view.findViewById, r.id, edt idade. Depois nós temos o botão cancelar, um botão view.findViewById, r.id,
btn cancelar. E depois o btn salvar. É um button, a gente faz view.findViewById, btn salvar. Maravilha. Agora, depois que a gente fez a amarração dos objetos aí com FindView, vamos fazer aí nossos botões, colocar aí, ó, btn cancelar.set on click listener, passando this. E a mesma coisa para o btn salvar. Set on click listener, passando this. Lembre-se, pessoal, que nesse caso aqui, quando a gente faz lá os botões, colocando um listener no botão, a gente passa this, nós não estamos passando aí o contexto da nossa aplicação. Nós estamos informando que a nossa classe que vai controlar aí o clique desse botão, ok? Então, feito isso, nós temos que vir aqui na assinatura do método, colocar implements on click listener. Ele vai dar o erro, nós clicamos na lâmpada vermelha, implement methods, e pedimos para implementar o método onClick. Maravilha. Então está aqui o método onClick. Então aqui a gente fala o seguinte, se o view, esse view aqui, ó, que está vindo como parâmetro, for igual a btn salvar, nós vamos criar o método, nós executamos o método salvar, ok? Então vamos criar aqui um método para salvar, para realizar o salvar. Então, public void salvar. Para salvar, nós temos o código, ele vai ser gerado, né? Depois que a gente inserir, então a gente tem que pegar aí a idade e o nome. Então eu vou colocar aqui, ó, string nome, ele é igual edtnome.getText.toString.trim. Depois, string idade. A idade, pessoal, mesmo que ela vai ser um número inteiro, mas como a gente pega lá de um edit text, ela vem como string, tá? Então depois a gente vai ter que converter. Sempre que eu, como usuário, digita, ela vem como string. Então, edtidade, getText, toString.trim. Aqui eu tenho que colocar 30 também, toString.trim, para tirar os espaços a mais. Pronto, então eu já peguei o nome e a idade, certo? Agora a gente faz o seguinte, estou com o nome e a idade preenchido, peguei o que o usuário digitou, vou fazer o seguinte, vou criar um objeto cliente, vou fazer o seguinte, eu vou criar esse objeto cliente aqui fora, tá? Private cliente, deixar ele aqui fora, e aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, se cliente igual a no, então, eu não coloquei aqui no cliente, faltou o nome da nossa variável, cliente. Então, se cliente for igual a null, a gente faz aqui, cliente é igual a new cliente, e a gente seta os valores que foram digitados de nome e idade aqui no cliente. Então, cliente.setNome e cliente.setIdade. A gente não pode colocar a idade direta porque a nossa variável idade é uma string e ele está esperando o inteiro. Então a gente faz o seguinte, a gente faz integer.parseInt
e passa a nossa string idade. Pronto. Maravilha. Feito isso, pessoal, o que a gente faz? A gente já tem o nosso objeto cliente preenchido. A gente só precisa agora chamar aí o nosso método, de inserir que nós criamos aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Nós criamos aqui em cliente DAO, nós criamos o método insert. A gente só precisa chamar esse método insert passando o nosso cliente preenchido que ele vai realizar o insert. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui mais um objeto, private, agora é cliente DAO, que é um objeto da nossa classe cliente DAO, que contém todos os métodos da base de dados, para essa tabela, que é a tabela cliente. Então, cliente DAO. Agora a gente faz o seguinte, depois que a gente preencheu todo o cliente, a gente pega o cliente DAO, faz new cliente DAO. Repare que o nosso objeto cliente DAO, o contexto dele, o construtor dele precisa do contexto, certo? E aqui fragment, se a gente colocar assim this, fragment não tem contexto, a gente tem que passar o contexto da nossa aplicação, o contexto da activity base. Então o que a gente faz? A gente passa assim, ó, get activity. Get activity, ela passa o contexto. Tá? Get activity, ela tem o contexto. Então ela passa aí para cliente DAO, ela passa o contexto aqui. Tá? Então repare, pessoal, quando a gente clicar no botão salvar, aqui, ó, vai ser chamado o método salvar, tá? Ele vai pegar os dados e vai instanciar a classe cliente DAO. Quando ele instanciar a classe cliente DAO, ele vai passar aqui pelo construtor, que vai chamar o super, que vai chamar lá a classe conexão, tá? Então esse é o caminho que é percorrido para executando os métodos lá, os métodos onCreate da nossa classe ou onUpdate automaticamente. Lembra que eu falei que a gente nunca vai chamar aqueles métodos? Eles são chamados automaticamente. Tá? Então depois que nós instanciamos a nossa classe cliente DAO, a gente só precisa fazer o seguinte, ó, cliente DAO.insert, passando quem? Passando o cliente que ele está esperando. Nosso objeto cliente está aqui, a gente passa cliente. Maravilha. Passa o cliente e a gente vai apresentar uma mensagem, um toast.makeText, ele quer o contexto, então a gente coloca get activity. Vamos colocar a mensagem aí, cliente inserido com sucesso. E o tempo toast.short.show para apresentar o nosso toast. E aqui no método onClick, né, a gente precisa fazer a chamada do nosso método. Então aqui a gente chama o método salvar. Pessoal, reparem que aqui eu não estou trabalhando com fazendo validação de nada, tá? A gente não está fazendo validação de nenhum campo aqui. A gente está simplesmente se preocupando como fazer um insert. A gente já viu aí em outros exemplos como a gente faz validação de campo, de text, tá? Então eu não me preocupei com isso aqui, ok? Vamos executar, pessoal, e vamos ver o resultado disso. Executem aí. Vamos ver o resultado disso. Vamos ver como está ficando. Esperar aí carregar nossa aplicação. Ok. Tá aí, ó, a nossa aplicação. Agora tem a opção sair e tem o botão de mais. Então, quando a gente clica no botão de mais, ele muda a nossa tela aqui, ó, e apresenta a nossa tela de cadastro. Então, aqui eu vou colocar Diego, idade 25. Vou clicar no botão
salvar cliente inserido com sucesso. Vou colocar aqui Diego Bernardo, idade 26, cliente inserido com sucesso. Maravilha, pessoal. Então, parece que está funcionando tudo muito bem. Só que o que acontece? A gente não sabe, né, se realmente inseriu na nossa base ou não. Nós colocamos aqui o insert, né, mas a gente não tem certeza se a gente inseriu na nossa base ou não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos implementar aqui, vamos abrir aqui o nosso pacote fragment. Abre aí o pacote fragment, nós temos aí lista cliente fragment, né? Vamos verificar se a nossa lista, vamos fazer uma mudança aqui rápida, para chamar o nosso método listar e ver se o insert realmente deu certo. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Aqui na nossa lista fragment, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui no layout. Layout, fragment lista cliente. Nós temos uma lista com o nome de LST clientes. Maravilha. Então eu vou criar aqui private list view LST clientes in private view. Então aqui vamos amarrar esse nosso objeto view que nós criamos aqui ao layout fragment lista cliente. Então fazemos lá view, pegamos aqui esse inflator que vem como parâmetro, então inflator.inflate e chamamos r.layout.fragment lista cliente. O segundo parâmetro nós passamos null. E aqui no retorno a gente retorna o nosso objeto view. Pronto. Agora, o que nós fazemos? Nós pegamos a nossa lista cliente e vamos fazer o find view dele. Então ele é um list view, view.findViewById, r.id, lst clientes. Pronto, o find view está feito. Só que a lista não funciona só com find view, né? Nós temos que criar um adapter, tá? E pegar a informação da nossa base de dados. Então vamos fazer o seguinte, para a gente pegar a informação da nossa base de dados, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um objeto private cliente DAO, que a gente vai utilizar esse objeto para chamar o método listar. E vamos criar aí também um private lista, uma lista de cliente. Por quê? Lista de cliente, vou colocar aqui lista cliente. Pronto. Por quê? Que a gente vai usar o nosso método cliente DAO, tá aqui, ó, cliente DAO, para chamar o método listar. E esse método listar ele vai retornar o quê? Uma lista de cliente. Então é por isso que nós criamos aí o lista cliente. Nós vamos precisar também de um array adapter, né? Um array adapter para amarrar as informações da nossa lista. Então agora o que nós fazemos? Eu vou pegar o cliente DAO, instanciar ele, new cliente DAO, ele precisa do contexto, então a gente passa lá getActivity, que esse getActivity vai pegar o contexto da nossa activity base. Feito isso, a gente vai pegar nossa lista cliente, aqui que nós criamos, ó, lista cliente, e colocar nela o quê? O retorno de cliente DAO.listar. Repare que o cliente DAO.listar ele espera um nome, né? Que a gente vai utilizar aqui, ó. A gente utiliza para fazer a nossa busca. Só que nesse caso a gente quer que retorne tudo. Então a gente vai fazer aí passar vazio. Então nesse caso ele vai retornar todos os registros que tem na nossa base. Ele vai retornar todos os registros. Então nós criamos aí cliente DAO, preenchemos o nosso objeto lista
nosso objeto lista cliente, certo? Preenchemos o nosso objeto lista cliente. Agora, o que falta? A gente chama o nosso array adapter. Então, chamamos o nosso adapter, new array adapter. Nós temos que passar aí o contexto. Depois do contexto, nós temos que passar um layout, r android.r layout.simpleListItem1. E por último, nós temos que passar os dados que serão apresentados na nossa lista. Nesse caso, nós vamos passar aí lista cliente. Pronto, lista cliente. Lembra que eu falei, pessoal, o nosso lista cliente ele tem vários objetos, né? Tem lá nome, idade e ID, tem essas três propriedades. Só que o que vai aparecer na lista? Vou abrir aqui, ó, vou clicar Ctrl e abrir a classe cliente. Lembra que nós sobrescrevemos o método toString aqui? Então, o que vai ser apresentado na lista? Vai ser apresentado o ID, nome. Esse método toString, nós criamos ele justamente para na hora de jogar aqui no adapter, a gente jogar a nossa lista completa, ó, a nossa lista de cliente completa, que ele vai pegar só o retorno do toString. Então a gente não precisa ficar lá, fazer um for para pegar o nome e depois tipo, jogar isso em um outro array para jogar aqui. A gente joga direto. Então a nossa lista cliente, mesmo que ela tenha lá ID, nome e idade, mas a gente simplesmente sobrescreve o método toString. Isso é isso que resolve. Okay? Então temos aí o nosso adapter preenchido. A gente pega agora a nossa lista cliente. Pegamos a nossa lista cliente, ponto setAdapter, passando o adaptador. Maravilha. Vamos ver então se agora, vamos executar novamente. Agora o que tem que acontecer? Eu cadastrei lá Diego com 25 anos e Diego Bernardo com 26 anos. Certo? O que tem que acontecer agora? Na hora que entrar na lista tem que aparecer os dois registros aí, Diego e Diego Bernardo. Tá lá, Diego e tinha que aparecer Diego Bernardo, né? Ele apareceu o código, mas ele colocou o mesmo nome. Será que ele não trocou? Eu até sei por que não trocou. Bom, pelo menos a gente viu que está inserindo, que está funcionando, que o nosso insert e o nosso método listar eles estão funcionando corretamente. Por que ele colocou o mesmo nome aqui? Porque aqui no cadastro de cliente, ó, provavelmente o meu objeto não tá, o meu objeto ele não estava nulo. Eu cliquei duas vezes no objeto. E como a gente não saiu da tela, o objeto não estava nulo, então ele colocou o mesmo nome e a mesma idade. Foi isso que aconteceu. Tá? Para a gente corrigir isso, o que a gente tem que fazer? Na hora de a gente clicar em salvar ou cancelar, a gente tem que voltar para a nossa tela que lista. Certo? Para a nossa tela de listar. Então a gente vai fazer o seguinte, salvou, a gente vai clicar no botão salvar e vai sair dessa tela. A gente vai trocar o nosso fragment. Como que a gente faz isso? A gente precisa, da mesma forma que a gente faz na classe base. A gente precisa lá de um fragment manager, passando aí, ó, fazendo toda fragment manager, fazendo toda a alteração. Então podem copiar aqui, ó, aqui na nossa classe base, no método, tanto no método onOptionsItemSelected ou até mesmo aqui no display view. Vou copiar aqui do método onItemSelected. Vou copiar aqui, vim aqui em cadastro cliente fragment e aqui do método onClick, ó, fora do if, eu vou copiar e colar. Por quê? Independente se o usuário clicar em salvar ou cancelar, eu vou ter que sair da minha tela. Porque se ele clicou em salvar, ele vai salvar e eu vou ter que sair da tela, voltar para a lista. Se ele clicar em cancelar, eu não vou fazer nada, mas eu vou simplesmente sair aí dessa tela, ok?
Então aqui, o que que nós vamos fazer nesse método onClick? Reparem que ele não tem esse get support fragment manager, né? Ele não encontra o fragment manager. Foi por isso, por ele não encontrar esse fragment manager, que, né, nós criamos esse outro construtor, ó, esse outro construtor que recebe o fragment manager, porque nós vamos precisar desse objeto que vem lá da activity e a gente não consegue criar ele aqui direto no fragment. Então a gente traz ele lá da activity para utilizar, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai passar aqui, a gente vai criar aqui a gente vai chamar agora lista cliente fragment, tá? E a gente vai passar aí o fragment manager para essa lista também, tá? E aqui, ó, nosso fragment manager está com o nome de fm, que é esse objeto aqui, entendeu? Então nós precisamos aí trazer o fragment manager lá da activity, porque a gente não consegue criar ele aqui no nosso fragment. Então, feito isso, que vai acontecer, na hora que a gente clicar em salvar, automaticamente a gente vai salvar e já vai mudar nosso fragment para a lista cliente. Aqui está dando um erro, por quê? Porque o nosso fragment, a gente não criou um construtor para ele que recebe isso, que recebe o fragment manager. Então, vamos fazer isso aqui na nossa lista cliente. Então, abram aqui a lista cliente. A lista cliente, repare que ela já está importando corretamente, ó, né? Está importando aí de fragment suporte v4. E a gente precisa fazer aqui? A gente precisa criar um novo construtor. Então, public lista cliente fragment, só que dessa vez ele recebe aí, ó, um fragment manager com o nome de fm. Maravilha. Vamos criar aqui, ó, private fragment manager fm. E aqui no construtor, coloco this.fm, recebe fm que vem por parâmetro. Então, this, esse fm aqui vai receber esse fm que vem por parâmetro. Ok? Então, com isso, pessoal, na hora que a gente clicou em salvar, a gente vai trocar o fragment da nossa active, vai trocar o fragment, sair de cadastro e ir para a lista. Ok? Vamos executar aqui novamente e verificar o resultado. Dá um ok. Vamos ver o resultado aí. Então tá lá. 2 registros com o nome de Diego. Vou clicar em mais aqui. Vou cadastrar o João agora, com a idade de 30 anos, e vou clicar em salvar. Cliquei em salvar, que legal, ó. Ele saiu lá do cadastro e já veio aqui para a lista. Vou clicar novamente. Vou cadastrar o João José, de 35 anos. Tá lá, João José também cadastrado. Vou clicar em mais. Agora eu posso preencher aqui, ó, qualquer coisa. Vou clicar em cancelar. Que ele simplesmente, quando a gente clica no cancelar, o que acontece? Ele não passa pelo salvar, só que ele sai da tela. A gente simplesmente cancela a alteração e não faz nada. Então, coloca qualquer coisa aqui, sabe? A gente vai lá, cancela e ele não faz nada. Legal, pessoal? Então, com isso, nós vimos aí que o nosso método de insert, de inserir, e o nosso método de listar, eles estão funcionando corretamente, ok? Então, nós vamos parar por aqui, porque essa aula já está um pouco longa, e na próxima aula nós continuamos. Aí nós vamos trabalhar com, a gente tem que ver o delete, tem que ver o update, e a gente tem que ver o filtro, a gente vai colocar uma pesquisa para filtrar os nomes inseridos, ok? Então, paro por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal!